Muito bem, eu sou o Eduardo Basílio e sou o seu professor da seção Mais Atitude. Como você já sabe, a seção Mais Atitude é uma seção que nós temos dentro do livro do SAS, na qual a gente para um pouquinho para conversar sobre as suas atitudes em relação ao outro, em relação à sociedade, em relação à contribuição que você pode dar para o seu meio, em relação aos seus sentimentos, às suas próprias emoções e como você se relaciona com o outro dentro dessa perspectiva, tá certo? Então, hoje, nós vamos para uma sessão Mais Atitude do 6º ano do livro 2 de português, tá certo? Como vocês sabem, dentro do livro do SAS, essa é uma sessão que aparece uma vez por livro, mas mesmo que você não seja aluno SAS, essa aula vai servir muito para você porque a gente traz bastante conteúdo, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre uma habilidade socioemocional que é importantíssima, a abertura ao novo. E o que é que a abertura ao novo, ela espera que você desenvolva? O que é que a gente espera que você desenvolva quando nós falamos de abertura ao novo? Vê só, que você esteja aberto ao desconhecido e ao diferente. Tem muita pessoa no mundo que tem dificuldade de aprender coisas novas e de abrir a mente para ideias novas, né? Mas a abertura ao novo é importante para a gente conseguir entender as coisas que estão para acontecer, as novidades que estão surgindo, os avanços tecnológicos e científicos que vão acontecer ainda e serão muitos. Então a gente precisa estar aberto para novas ideias, mesmo que, como a gente vai ver aqui, estar aberto a novas ideias seja dar um passo atrás, que é o tema da nossa aula que você vai ver já já. Apreciar diferentes expressões do modo de viver a vida. Então nós temos espalhados por aí diversas comunidades, diversas pessoas que vivem sua vida de maneiras totalmente diferentes e que têm hábitos e culturas totalmente diferentes. Então nós precisamos ser capazes de apreciar essas diferentes expressões e manifestações da forma como as pessoas vivem a vida. E valorizar o passado e reconhecer os avanços, sejam eles avanços científicos, avanços sociais. A gente precisa valorizar também o que já aconteceu, conhecer, entender o que foi bom e o que não foi. E tudo isso significa abertura ao novo. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que você goste, que você já tenha aprendido aí a andar sobre ela, que é a bicicleta. Tá? Mas como assim nós vamos falar sobre a bicicleta e o que a bicicleta tem a ver com abertura ao novo? A bicicleta ela é um instrumento de locomoção que está presente aí na vida de milhões de brasileiros, eu diria até, e de milhões de pessoas no mundo. Nós temos países nos quais a bicicleta, como países asiáticos, por exemplo, tem o uso da bicicleta mais difundido no dia a dia e etc. Mas vamos falar um pouquinho da história. Olha aqui, eu trago por exemplo, esse exemplo de um país asiático, no qual nós temos pessoas sim em seus carros, mas nós temos muito uso da bicicleta aí atravessando a faixa de pedestres, tanto essa que está mais movimentada, ali no fundo da imagem, no lado direito, no fundo da imagem, a gente percebe uma presença também grande de bicicleta. Então, nos países asiáticos em geral, nós temos um grande uso de bicicletas, muitas vezes por serem países muito populosos em relação às cidades que tem, e aí as alternativas de transporte público não funcionam tanto, e imagine se todas as pessoas tivessem carro também o trânsito não fluiria. Acredito que para deslocamentos viáveis dentro da cidade, a bicicleta funcione melhor para essas pessoas lá na Ásia, como também aqui no Brasil, é uma realidade de muitas pessoas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí, só para fazer uma introdução sobre a história da bicicleta, ela começa muito tempo atrás com esse modelo aqui, que era chamado a Draciana. Foi o primeiro modelo do que originalmente se constitui a bicicleta. E aqui nós observamos que esse modelo é um modelo de bicicleta sem pedais. Então, a pessoa que estava conduzindo, ela dava impulso, e aí as rodas iam guiando, né? A bicicleta já evoluiu muito depois disso, ela já teve vários modelos com rodas traseiras maiores, com rodas dianteiras maiores, até chegarmos ao modelo que nós temos hoje, que é o modelo que você pode encontrar aí facilmente caso saia à rua na sua cidade, seja ela uma cidade grande ou pequena. Muitas pessoas se locomovem de bicicleta aqui no Brasil, não é mesmo? E aí, é importante a gente entender também quem é esse ciclista e qual é o perfil do ciclista brasileiro.
Por que a gente está falando sobre isso? Porque, porque o uso da bicicleta, ele é uma das alternativas tanto para o transporte de carro, como em relação ao transporte alternativo. Cada vez mais as pessoas estão por escolha própria e não por consequências econômicas, por não ter um carro, por não ter condições de pagar uma passagem de ônibus, por exemplo, estão escolhendo usar a bicicleta para se locomover até o seu trabalho. Mas isso, nós observamos isso, mas a gente não tem dados muito precisos sobre isso. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês uma pesquisa que foi realizada em 2015, que é a Pesquisa Nacional do Perfil do Ciclista, que ela traz muitas informações para a gente entender quem é esse usuário de bicicleta, quais são as relações que a economia dessa pessoa tem em relação à sua vida, qual é o seu perfil de estudo, sua escolaridade, etc. A gente vai discutir um pouco sobre tudo isso já, tá certo? Vou trazer muitos dados. Por exemplo, um dado que a gente traz aqui. Quem é o usuário de bicicleta no Brasil? Em relação à renda, nós temos aqui o percentual totalizando 100%. Aqui eu tenho a fonte, perfil do ciclista. E eu tenho, veja só, 7,3% das pessoas que usam bicicleta no Brasil, elas são pessoas que não têm renda, tá certo? De onde foi, como foi que essa pesquisa foi realizada? Foram mais de 5 mil ciclistas em 10 capitais do Brasil. Como vocês podem ver aqui na foto, eles pararam aí uma bicicleta, colocaram uma placa e um questionário de mais ou menos 3 minutos que os ciclistas precisavam responder. Eles convidavam os ciclistas a parar e a responder a essa pesquisa. Foi assim que eles conseguiram coletar esses dados. Então, 7,3% sem renda, até um salário mínimo. Pessoas que ganhavam até um salário mínimo em 2015 eram 12,9%. Nós temos aqui com o maior percentual, pessoas que ganhavam de 1 a 2 salários mínimos. 30% dos ciclistas que responderam à pesquisa ganhavam essa quantia. De 2 a 3 salários mínimos, 17%. De 3 a 5 salários mínimos, 10%. De 5 a 10 salários mínimos, 7,4%. E acima de 10 salários mínimos, 4,1%. Então, se a gente for fazer uma análise aí, nós temos a maior parte dos usuários de bicicleta são pessoas que recebem até 3 salários mínimos de renda, tá certo? Então, nós temos uma grande quantidade aqui, mais de 50%, mais de 60% das pessoas que utilizam bicicleta no Brasil, elas recebem até 3 salários mínimos. O que isso quer dizer para nós? Diz algumas coisas, algumas informações que a gente pode extrair daqui. Pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos também optam por usar bicicleta, né? É um percentual pequeno, mas nós também temos nessa realidade pessoas acima de 10 salários mínimos que utilizam bicicleta para se deslocar de sua casa para o trabalho, ou até uma faculdade, ou até um local onde se estuda, ou para atividades sociais e por aí vai. De 5 a 10 salários mínimos, que também é uma renda boa, a gente totaliza mais de 10% das pessoas utilizando esse modal que é a bicicleta, né? Então, nós temos uma grande quantidade de pessoas que fazem essa opção de largar o carro para ir para o seu trabalho de bicicleta. Provavelmente ali a distância não é muito grande, não é muito longa, mas essas informações a gente consegue extrair. Muitas pessoas também que fizeram essa opção, porque pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos, geralmente tem aí a opção de ir de ônibus também, ou tem a capacidade de ter um carro dependendo da renda familiar, e optam por ir de bicicleta. Mas vamos entender um pouquinho mais. Olha aqui a escolaridade. A maioria, 4,8% sem instrução, 22,8% só tem o ensino fundamental e 42,5% só tem até o ensino médio, tá certo? Então, nós temos aí uma grande parcela de usuários de bicicleta que só tem até o ensino médio. Quem tem ensino superior, que é faculdade, e pós-graduação, totalizam aí quase 30% do todo, né? Do total de pessoas que responderam à pesquisa. Então, a gente chega à conclusão de que pessoas com escolaridade até o ensino médio são a maior parte dos usuários de bicicleta nas grandes cidades, tá bom?
isso é importante por quê? Porque a gente traça um perfil social de quem é esse usuário de bicicleta. Apesar de nós termos cada vez mais pessoas com ensino superior e que têm uma renda superior a 5 salários mínimos optando por andar de bicicleta, nós ainda temos um grande percentual dessas pessoas que ainda utilizam outros meios de transporte, como metrô, como Uber ou como seu carro particular, por exemplo, tá certo? Ou seja, se nós estivermos pensando em bem-estar social, se nós estivermos pensando em diminuição do trânsito das cidades, nós ainda temos muito o que fazer, né? Ainda tem muita gente que pode optar por deixar o seu carro e utilizar a bicicleta para ir ao trabalho. Lógico, existem muitos prós e contras, a gente já vai fazer uma lista de prós e contras em relação a usar a bicicleta, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer sobre o uso desse modal para se deslocar até o trabalho, até as atividades sociais. Então vamos lá, eu queria que você pausasse aí o vídeo e fizesse você mesmo uma lista de prós e uma lista de contras em relação ao uso das bicicletas no cotidiano. Eu fiz aqui uma lista de prós e contras, eu espero que ela seja semelhante à sua, mas eu quero que você faça a sua para ver se a gente tem ideias diferentes. Mas eu trouxe aqui algumas opções do que é pró para a bicicleta nesse momento. O que é pró o uso da bicicleta? Primeiro, é um excelente exercício físico, né? Então, é um ponto positivo você fazer o exercício físico. Quando a gente for para o ponto negativo, a gente vai ter um ponto semelhante a esse, que você precisa estar fisicamente preparado para conseguir usar a bicicleta, né? Senão você pode ter problemas de saúde. Ajuda a driblar o trânsito, significa o quê? Que você pode até chegar mais rápido no seu local de destino, caso você vá de bicicleta, porque se você mora numa grande cidade, o trânsito pode ser bastante complicado e com a bicicleta você tem a opção aí de driblar o trânsito, de ir mais rápido. É mais econômico que metrô, ônibus, moto e carro. O custo que você tem com a bicicleta é o custo de aquisição e um custo de manutenção. A força que move ela não é um combustível, é a sua própria força, então ela é mais econômica e você não precisa necessariamente diretamente pagar por ela, né? Não polui o meio ambiente, esse é um dos pontos que tem motivado muitas pessoas a fazer a escolha pela bicicleta, diminuir o trânsito, não ser mais um carro com apenas uma pessoa. Esses motivos eles têm feito as pessoas escolherem cada vez mais o uso da bicicleta nas cidades. As ciclovias e ciclofaixas aumentam a cada dia, né? Quem dependendo aí da cidade, é provável que o seu governo municipal esteja fazendo investimentos em ciclovias e ciclofaixas para aumentar a segurança dos ciclistas, né? As ciclofaixas, elas são aquelas faixas que geralmente ficam ali à esquerda do asfalto, em avenidas, para que os ciclistas possam seguir na mesma direção que os carros, em sua faixa protegida. E as ciclovias, elas geralmente são no canteiro central, né, entre as duas vias da avenida, são lugares onde os ciclistas podem usar a bicicleta com mais tranquilidade. Ajuda a chegar nas estações de metrô, em cidades que possuem metrôs, nós temos a possibilidade de você se deslocar com a sua bicicleta até uma estação. É possível que as estações de metrô possuam bicicletários, que são lugares onde você coloca a sua bicicleta, tranca, vai trabalhar de metrô, volta e a sua bicicleta está lá, nesse bicicletário. Dá para diversificar o caminho a cada dia, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de aproveitar as paisagens, essa é uma das outras vantagens que eu encontrei aqui para o uso da bicicleta. E ajuda a diminuir o trânsito das cidades. Então, você tanto pode driblar para chegar mais rápido, como você não vai ser mais uma pessoa dentro do carro, ali mesmo que, em geral, na maioria das vezes, se você olhar em engarrafamentos, você percebe que um carro que cabe 5 pessoas está sendo ocupado apenas por uma pessoa. Isso faz com que um grande espaço da avenida seja ocupado apenas por uma pessoa. E se muitas daquelas pessoas estivessem de bicicleta ou em um transporte público, evitariam que as vias estivessem engarrafadas, tá? E agora vamos para a parte dos contras. Eu espero que você também tenha feito aí a sua lista de contras. Primeiro,
É importante um acompanhamento médico, né? Como eu havia falado, é um excelente exercício físico, o uso da bicicleta, mas é importante que você esteja ciente de que você precisa de um bom condicionamento físico para fazer um grande deslocamento de bicicleta, por exemplo, tá certo? Então, nem todas as pessoas estão nessa condição ainda, mas podem desenvolvê-la, né? Mesmo que hoje eu não tenha resistência para conseguir fazer um grande percurso de bicicleta, eu posso no futuro. É preciso enfrentar a falta de respeito dos motoristas, né? Existe uma legislação de trânsito que obriga os motoristas a, quando estiverem passando por um ciclista, estarem a pelo menos 1,5 metro de distância para evitar que aquele ciclista se desequilibre e caia, né? Entretanto, nem todas as pessoas acabam respeitando essa norma e aí é um contra o uso da bicicleta por essa necessidade de enfrentar a falta de respeito dos motoristas. Faltam bicicletários, como eu havia falado para você, nem em todos os lugares você consegue estacionar sua bicicleta com segurança, além de ter esse fator da segurança também. Então é importante que, além desses bicicletários de metrô que eu falei, que as estações elas recebem e você guarda a sua bicicleta lá, aqueles outros que são apenas alguns arcos, uns do lado dos outros, eles também são importantes aí nos locais onde a gente vai, na escola provavelmente deve ter, na escola onde você frequenta. Mas nem todos os lugares possuem esses bicicletários, então esse também é um contra do uso da bicicleta. Expõe o ciclista à poluição, então os carros eles estão constantemente soltando ali, né, a fumaça e o ciclista fica exposto àquilo. Ciclovias e ciclofaixas sem estrutura, apesar delas estarem aumentando em quantidade, nós ainda sofremos com a baixa qualidade delas, né? Algumas têm buracos, outras não estão bem sinalizadas ou já estão apagadas, então também é um contra. Paradas de ônibus e estações de metrô sem bicicletário, então impede, por exemplo, que você tenha uma estação de metrô relativamente perto da sua casa, você consiga deixar sua bicicleta lá e usar um outro modal, né, e combinar aí com o metrô para poder ir para o seu trabalho, ou combinar com o ônibus para poder ir para o seu trabalho, ou para a sua escola ou para a sua faculdade. O período chuvoso também é um grande complicador, que aí você vai precisar, caso tenha optado pela bicicleta, de se molhar com a chuva. E é inviável para longos deslocamentos. Então, se forem muitos quilômetros, nós temos esse problema da dificuldade de longos deslocamentos. Nem todo mundo tem a resistência física para conseguir, além de nem todos quererem chegar suados ao seu local de destino e toda essa questão aí higiênica, tá bom? Então, essa é a nossa lista de prós e contras. Espero que você compare com a lista de prós e contras que você criou, ok? Então vamos voltar aqui para os dados. Esses dados eles são importantes porque eles nos ajudam a refletir e entender o que a gente ainda pode fazer em relação ao uso da bicicleta no Brasil. Vê só, quantos dias da semana você costuma utilizar a bicicleta como meio de transporte? A maior parte das pessoas responde 5 ou 7. Ou seja, pessoas que utilizam a bicicleta todos os dias como seu meio de transporte, inclusive domingos, né, sábados e domingos, nós temos 31,4% responderam que usam a bicicleta 5 dias da semana, então é a média de dias que as pessoas trabalham, né? E nós temos muitas pessoas também que trabalham 6 dias por semana e aí fazem os seus deslocamentos primeiramente de bicicleta. Aqui, entre os que usam 1, 2, 3 ou 4 dias, nós temos um percentual de uso menor. Aqui, ó, aquela questão de quem combina com metrô ou ônibus, por causa da ausência de bicicletários, isso fica inviável às vezes. 26% das pessoas, 26,4%, não combinam o uso da bicicleta com outro meio de transporte. Então, não usam a bicicleta até uma parte do caminho, deixam ela lá e pegam um metrô ou um ônibus. Porque às vezes é inviável. E 72% das pessoas não usam outro meio de transporte, tá certo? Apenas 26,4% das pessoas usam outro meio de transporte. Principal razão para continuar utilizando a bicicleta como meio de transporte. Olha só o que aparece aqui disparado, é mais rápido e prático. Então, por que as pessoas fazem essa opção de utilizar a bicicleta? Porque ela tem maior praticidade
dentro desse, eles julgam que ela tem maior praticidade e velocidade, principalmente aí no trânsito das grandes cidades. Também pegar a bicicleta para sair e chegar em algum lugar é muito mais ágil, né? Muito mais fácil. 25,9% disseram que é porque é mais saudável, então esse fator de ser saudável e de estar fazendo exercício físico, ele também é um fator que pesa muito na hora dessa escolha. E o é mais barato, 17,7% disseram essa opção. E nós temos aqui um percentual menor do que eu imaginava, apenas 3,4% das pessoas disseram que é porque é ambientalmente correto, ou seja, porque estão deixando de poluir estando aí em um carro particular. Então nós temos esse perfil aí do ciclista que nos ajuda a entender as motivações e o porquê que eles fazem dessa forma, né? E aí, em contrapartida, qual é o principal problema que eles enfrentam utilizando a bicicleta no dia a dia? Falta de infraestrutura adequada ficou com 26,6%, então falta de ciclovias, de ciclofaixas, de bicicletários, sinalização para a bicicleta, como semáforos para as bicicletas também existem e são importantes. Então esse fator é um dos principais problemas. A falta de respeito dos condutores motoristas, né? Tanto de moto como de carro ou de ônibus. Acabam não respeitando o ciclista, apesar da legislação do trânsito prever que você deve, se você está num veículo maior, você deve zelar por aquele que está num veículo menor, ou seja, o motorista do ônibus deve zelar pelo motorista do carro, que deve zelar pelo motociclista, que deve zelar pelo ciclista, que deve zelar pelo pedestre, e assim não é uma hierarquia, cada um deve zelar pelo seu menor, né? Entretanto, isso na percepção dos ciclistas não tem acontecido muito, ainda é um fator disparado a falta de respeito dos condutores motorizados. A falta de segurança no trânsito, que também está relacionada com a falta de respeito dos motoristas. A falta de segurança pública, aí entra aquela questão de medo da bicicleta ser roubada, provavelmente. A falta de sinalização, que também entra aqui na falta de infraestrutura e outros. Então nós temos como principal fator de problema para o usuário de bicicleta a falta de respeito dos condutores motorizados. Isso é uma coisa que a gente pode resolver, né? A gente pode resolver como? Mudando a nossa atitude. Você provavelmente ainda não dirige, mas quando começar a dirigir, ter uma consciência de zelar por aquele que é menor do que você, seja uma moto, seja uma bicicleta, ou seja um pedestre. Nós precisamos desenvolver essa consciência e você também pode ajudar aqueles que dirigem para você, no caso, se for o seu pai, a sua mãe, ou se for o motorista do transporte escolar que leva você até a escola, conversar sobre ele com esse tema e ajudar ele a lembrar que nós precisamos zelar pelos menores, tá certo? Os ciclistas entram aí nesse ponto. O que faria você pedalar mais? Uma melhor estrutura cicloviária. 50% responderam isso. Mais segurança contra assalto, mais uma vez o medo da violência urbana. Mais segurança no trânsito, que aí mais uma vez o problema da falta de educação dos motoristas. Melhor estacionamento para as bicicletas, ruas e ciclovias mais arborizadas, a questão da exposição à poluição. E outros também são fatores aí que entram. Para quais destinos você utiliza a bicicleta como meio de transporte? Isso aqui também é interessante. Os percentuais eles dão mais de 100% porque elas são de múltipla escolha, tá certo? Então o entrevistado ele poderia responder mais do que uma alternativa. Então vê só, 88% disseram que usa a bicicleta para o trabalho. Então nós temos entre os ciclistas, entre as pessoas que usam a bicicleta, muitas pessoas que usam para o trabalho. Para ir para a escola, apenas 30% responderam que iam para a escola ou para a faculdade de bicicleta, então nós não temos muita incidência indo para a escola ou para a faculdade. E aí eu aproveito para perguntar se é viável que você comece a ir para a sua escola de bicicleta? É seguro? Seus pais permitiriam? Acho que é uma reflexão que é importante de nós fazermos para melhorar aí nossa atitude, a nossa contribuição para o trânsito, por exemplo. Para ir fazer compras, 59% responderam essa opção.
e para lazer e encontros sociais 76%. Né? Então a gente vê que aquele usuário de bicicleta, e a gente precisa fazer aqui também uma relação entre esses dados, né? Aquele usuário de bicicleta, quando a gente perguntou a escolaridade, quando a pesquisa perguntou a escolaridade, muitos já estavam respondendo que tinham ensino médio, né? E que tinham ensino médio ou ensino fundamental. Provavelmente são pessoas que já concluíram essas etapas, que não estudam mais, por isso que nós temos aqui uma baixa incidência de pessoas que vão para a escola ou para a faculdade de bicicleta. E aí, pessoas que utilizam a bicicleta para muitas ações do seu dia a dia. Então, tanto para o trabalho como para o lazer, as pessoas utilizam a bicicleta para as duas possibilidades aí do que fazer, tá? O tempo que você gasta no seu trajeto mais frequente de bicicleta. Quanto tempo? A maioria, 56,2%, respondeu que entre 10 e 30 minutos de deslocamento. Então, é um período aí consideravelmente alto, né? Muitos ainda utilizam entre 30 minutos e 1 hora. Então, nós temos a maior parte das respostas concentradas aqui em mais de 10 minutos e até 1 hora, né? Até 10 minutos, apenas 14,1%. Esses aí são os que moram mais perto do seu trabalho, provavelmente. E os que usam a bicicleta por mais de 1 hora, 4,8%. Esse dado conversa com aquele outro dado que a gente falou anteriormente, de que é difícil, o uso da bicicleta fica inviável para trajetos muito longos, né? Então, nem todas as pessoas conseguem ou estão dispostas a passar mais de 1 hora pedalando, e principalmente se a cidade tiver vias que são íngremes, né? Que são com colinas, com ruas altas, isso também prejudica na hora dessa escolha. Envolvimento em acidentes de trânsito nos últimos 3 anos. Foi perguntado também para os mais de 5 mil ciclistas que responderam a pergunta. 79,1% não estiveram envolvidos em acidentes de trânsito. Esse é um número que é um número relativamente bom, entretanto, é um número que nós precisamos diminuir. 19,9% dos ciclistas estiveram envolvidos em algum acidente. E aí lembra que a bicicleta é um dos mais frágeis dos transportes, né? Então, se ele está envolvido em algum acidente, ou ele, enfim, colidiu com uma pessoa, com um pedestre, o que em geral não causa muito dano, ou uma moto ou um carro bateu no ciclista, né? O que é mais perigoso ainda. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando nós estivermos em veículos maiores com essas pessoas que estão utilizando esse tipo de transporte, que é a bicicleta. Faixa etária dos que utilizam a bicicleta. Olha só, a juventude aqui, até 14 anos, 0,6%. Então, pouquíssimas pessoas abaixo de 14 anos usam a bicicleta para os seus trajetos diários. Provavelmente mais para fins de lazer, né, e de aprender a andar de bicicleta até essa faixa etária. Entre 15 e 24 anos, nós já temos um percentual maior, 19,6%. De 25 a 34 anos é onde estão a maior quantidade de respostas. De 35 a 44 anos, também 23,7%. Então, as respostas elas estão muito mais concentradas aqui, entre 15 e 44 anos, que é uma idade aí que você já tem uma responsabilidade maior, já tem uma liberdade maior para poder utilizar um tipo de deslocamento como a bicicleta, e você tem a estrutura física, o porte físico para fazer. Apesar de que ainda assim nós temos muitas pessoas acima de 45 anos que utilizam a bicicleta também. Então, a gente pode dizer que a maioria está aqui entre 15 e 44 anos, mas ainda muitas outras pessoas acima de 44 anos utilizam a bicicleta para se deslocar. Então, algumas curiosidades que a pesquisa citou. Eles não perguntaram o sexo das pessoas, entretanto, foi difícil encontrar ciclistas mulheres. E aí eu pergunto para vocês o que isso significa. Não tem uma resposta, mas a gente precisa refletir sobre essas questões. Por que as mulheres não estão tão envolvidas com o ciclismo e se deslocar através da bicicleta quanto os homens? Será questão de segurança? Não sei, a gente precisa refletir sobre isso, nós não temos esses dados. E
algumas perguntas que eu gostaria que vocês lançassem para os seus pais, tá certo? São perguntas que valem para vocês mesmos, mas são perguntas que eu gostaria de que vocês também fizessem para os seus próprios pais. Por quê? Porque como nós estamos falando da sessão mais atitude e de abertura ao novo, a gente espera que você tenha a atitude também de fazer uma mudança no ambiente em que você vive a partir desses assuntos que nós estamos conversando aqui. Então, um dos objetivos é te ajudar a fazer essa interferência aí no seu ambiente. Então, pergunte para o seu pai ou a sua mãe: por qual motivo você não usa a bicicleta para ir ao trabalho? Eu imagino que a gente vai ter diversas possibilidades de respostas, né? Ah, porque é muito cansativo, porque é muito longe, porque eu não gosto, porque é perigoso, né? Mas faça essa segunda pergunta aqui: o que faria você começar a usar a bicicleta para ir ao seu trabalho? Então aqui é muito mais a intenção é entender quais seriam as condições que precisariam mudar para que ele ou ela estivessem dispostos a fazer essa grande mudança para ir ao trabalho. Pode ser que a resposta seja: se o meu trabalho fosse mais perto, eu usaria a bicicleta. Beleza. Se nós tivéssemos segurança, com ciclovias bastante seguras, eu iria de bicicleta. Tudo bem. Se eu tivesse um lugar para tomar banho no meu trabalho, quando eu chegasse lá, eu iria de bicicleta. São todos os fatores que precisam ser levados em consideração para a gente tentar entender esse fenômeno. E pergunte também, é uma pergunta para você, claro, mas pergunte também para os seus pais: você acha importante que as pessoas troquem os carros por bicicleta? Por qual motivo? Muito mais para a gente entender qual é o pensamento deles sobre essa questão, né? Pode ser que ele já esteja consciente desse movimento que está acontecendo do uso da bicicleta para tentar diminuir o trânsito das cidades, para ter um impacto ambiental negativo menor, ou pode ser que ele ainda não conheça a importância, e aí é uma oportunidade de você apresentar essas ideias para eles. Beleza? Então, hoje nós falamos sobre abertura ao novo. O que a abertura ao novo ela pede para a gente? Que a gente esteja aberto ao desconhecido e ao diferente. Para muita gente, essa ideia de andar de bicicleta, de se locomover de bicicleta, é uma coisa desconhecida e diferente. Algumas pessoas optam pela bicicleta apenas para fins de lazer e apenas para fins de exercícios, né? E não para fim de locomoção para o trabalho ou para uma ação específica. Entretanto, nós precisamos estar abertos para essa possibilidade, entender quais são as consequências e as motivações das pessoas que fazem isso. Apreciar diferentes expressões do modo de viver a vida. O objetivo aqui é que você também diminua qualquer tipo de preconceito que tenha. Eu estou falando de uma questão geral, não apenas de bicicleta, e seja capaz de apreciar e respeitar as pessoas que optam por exemplo, o uso da bicicleta como seu modal de deslocamento até o trabalho. E valorizar o passado e reconhecer a importância dos avanços. Pode ser que, para você, as pessoas estarem começando a usar bicicleta para se deslocar nas grandes cidades não signifique um avanço. Mas, em termos gerais, em termos aí das pessoas que planejam as cidades, se todos nós conseguíssemos eventualmente substituir o uso do carro pelo uso de bicicleta, nós teríamos um trânsito mais seguro, um trânsito menos carregado, menos poluição, né? Menos violência no trânsito, e pessoas mais saudáveis. São todos esses os benefícios que o uso da bicicleta traz no cotidiano. Então, eu agradeço a atenção de vocês nesses minutos que nós estivemos juntos. É importante a gente conversar sobre esses assuntos e a gente se encontra no próximo Mais Atitude para a gente falar sobre outro assunto muito legal, tá certo? Até a próxima!